E aí, olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui novamente com mais um produto da C Soluções e dessa vez eu, Adão Azevedo e a AC Soluções trazemos para vocês essa outra nossa planilha, né? Que é a planilha de cálculo de adubação para a cultura do abacaxi. Beleza? Eu espero que vocês gostem, então vamos lá para a nossa videoaula tutorial. Olha só pessoal, dada a vasta região, tá? A vasta literatura que existe sobre o cultivo do abacaxi, nós fizemos aqui diversas planilhas, uma para cada região específica, tá? Então aqui embaixo, ó, como vocês podem ver, nós temos a planilha para a produção de abacaxi no sequeiro, na região de Itaberaba, a planilha para a produção de abacaxi de sequeiro do sul da Bahia, tá? Planilha de cálculo de adubação para a cultura do abacaxi sequeiro para o estado do Pará e sequeiro para as demais regiões. E temos também a planilha de cálculo de adubação para a cultura do abacaxi no sistema de produção por irrigação, beleza? Bom, todas as planilhas, elas têm basicamente as mesmas características. O que vai mudar um pouco são algumas informações, porque cada uma foi produzida com base em uma literatura específica, ou seja, os dados retirados sobre exigências nutricionais da cultura do abacaxi foram utilizadas literaturas específicas, tá bom? Para cada região em si. Por exemplo, para o estado do Pará foi utilizado como fonte de dados a pesquisa e a literatura produzida por uma pessoa. Vamos ver aqui só para vocês terem uma noção. Estado do Pará, ó. Todas as planilhas foram utilizadas. Ó. Então, estado do Pará, a fonte Rodrigues Veloso, 2010, Souza, 2009, citado por Ana Lúcia Borges. Recomendação de calagem e adubação principal, tá? E como auxiliar, a Comissão de Fertilidade de Solos do Estado de Minas Gerais, da Universidade Federal de Viçosas, de 2009. Entendeu? Então, aqui, ó. Vamos lá para a cultura do abacaxi na região de Itaberaba, abacaxi de sequeiro. Foi utilizado como fonte Matos e Colaboradores, 2011, e Souza, 2009, citado por Ana Lúcia Borges, recomendação de calagem e adubação, que foi a literatura principal. E quinta aproximação revisada da Comissão de Fertilidade de Solos do Estado de Minas Gerais, Universidade Federal de Viçosas, 2009, que foi a nossa fonte auxiliar. Então, por isso que tendo em vista, tá, as diferentes literaturas que foram utilizadas para as diferentes regiões, tá bom? Então, todas possuem o mesmo sistema de funcionamento, o que muda é só os dados e as informações, um pouquinho, tá? Muda um pouquinho, mas a forma de operar a planilha é do mesmo jeito, tá bom? Então, vamos lá. Como vocês conhecem nossa planilha, essa é a plataforma básica que eu utilizo para todas, né? Muda uma coisinha ou outra, mas aqui está a nossa plataforma. Então vamos lá conhecer a nossa planilha, beleza? Vamos lá, gente, começando então, conhecendo nossa planilha. Primeiro nós temos que calcular a necessidade de calagem, né? Necessidade de calcário, o que é o principal, primeiro passo, considerando aí para toda atividade produtiva que envolve a agropecuária. Então vamos lá. CTC, aqui eu vou precisar primeiro de duas informações que eu tenho no boletim de análise de solo. A CTC, né, em centimol-C por decímetro cúbico, e a saturação de bases do solo. Então, vejamos lá. Vamos lá buscar aqui. Oi, cadê? Tá aqui. Pronto. Vamos lá. Então, aqui eu tenho o seguinte. Deixa eu só ampliar aqui. Então, aqui eu tenho o seguinte. Com a minha CTC, no boletim de análise de solo, minha CTC aqui está em centimol-C por decímetro cúbico, está em 4. E a minha saturação de bases aqui está em 36%. Olha só. Alguns boletins de análise de solo vão fornecer para vocês alguns dados em milimol-C por decímetro cúbico, onde tem aqui, ó, centimol-C por decímetro cúbico. Alguns boletins
alguns boletins poderão informar em milimol C por decímetro cúbico. Veja bem, se isso acontecer, a nossa planilha está formatada para trabalhar com as informações em centimol C por decímetro cúbico. Mas, se o seu boletim de análise vir em milimol C por decímetro cúbico, basta você dividir os valores que estão em milimol C por decímetro cúbico por 10, divida por 10, que você encontrará esses mesmos valores em centimol C por decímetro cúbico, tá bom? Então, vamos lá. Continuando, então aqui eu tenho minha saturação de bases, 36%, e a minha CTC em 4 centimol C por decímetro cúbico. Então vamos lá, coloca aqui, ó, 4, e 36, tá? PRNT do calcário, olha só, antes de fazer esse cálculo, eu preciso ligar para o fornecedor, que é de meu interesse adquirir esse calcário, onde eu vou adquirir esse calcário e solicitar informações sobre o PRNT, tá? Bom, vamos supor que eu liguei então e meu fornecedor diz que o PRNT que ele tem lá, calcário que ele tem, o PRNT é de 80%, tá? Profundidade de incorporação, olha, essa é uma informação que vocês precisam levantar a nível de campo antes mesmo de realizar a coleta de amostra de solo. Então, o que eu faço? Vamos supor que eu resolvi definir, né, que o sistema, os implementos que eu vou utilizar para incorporar o calcário, seja arado e grade, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos supor que eu tenha feito o teste de campo, eu percebi que o arado consegue incorporar o calcário até uma camada de 0 a 30 centímetros de profundidade, beleza? Então o que eu vou fazer? Na hora de coletar a amostra de solo, eu vou coletar essas amostras nas camadas de 0 a 30 para definir e verificar os níveis nutricionais nessa camada e de 30 a 60 centímetros para avaliar os níveis nutricionais desse solo nessa camada, beleza? Então, mas se fosse a grade, se eu fosse utilizar somente gradagem e eu verificasse que a grade conseguia incorporar o calcário somente na camada de 20 centímetros, então aí já mudaria. O meu sistema de coleta de amostra de solo seria na camada de 0 a 20 e de 20 a 40. No meu caso, eu decidi utilizar o arado e a grade. Eu sei que o arado consegue incorporar o calcário na camada de 0 a 30 centímetros. Então, eu coloco aqui, ó, profundidade de incorporação, 30 centímetros. Porque também foi nessa camada que eu coletei a amostra de solo, ou seja, na camada de 0 a 30 e 30 a 60. Bom, aqui eu tenho a seguinte informação. Aqui diz o quê? Que eu vou ter que aplicar 1,05 tonelada de calcário por hectare, o que equivale a 105 gramas por metro quadrado. Beleza? Bom, gente, gessagem. Olha só, geralmente, se você vai trabalhar com calcário na camada de 0 a 30, tá? Não vejo tanta necessidade de você aplicar gesso. No entanto, se depois da cultura do abacaxi você quiser entrar com alguma outra cultura, certo? Fruticultura, etc., aí sim eu sugiro que você faça a gessagem. Mas também, se você quiser, tá, melhorar de forma mais adequada as condições nutricionais desse solo numa camada mais profunda, porque aí então o abacaxizeiro poderá explorar uma camada de solo mais profunda, também sugiro que vocês façam a gessagem, tá? Mas eu vou realizar a gessagem se o solo apresentar as seguintes condições, conforme vocês vão acompanhar aqui comigo, lendo aqui essa parte, ó. Realizar a gessagem quando a camada de 20 a 40 ou 30 a 60 centímetros de profundidade apresentar saturação por alumínio M maior que 0,5 centimol C por decímetro cúbico e ou quando a saturação por cálcio for menor que 0,5 centimol por decímetro cúbico e ou quando a CTC, ou seja, a capacidade de troca catiônica na camada de
20 a 40 ou de 30 a 60 for menor que 35%, tá? Se a argila na camada subsuperficial estiver no boletim de análise de solo representada em percentual ou DAM por quilo, ou seja, ou decagrama por quilo, multiplique por 10 para obter o valor em grama por quilo, tá? Então, vamos supor o seguinte, vamos supor que os dados do meu boletim de análise de solo na camada de 20 a 40 ou 30 a 60 apresentou nível de alumínio maior que 0,5 centimol-C e nível de cálcio menor que 0,5, tá? E aí o que acontece? Porém, o teor de argila no boletim vem informado em percentual, né? A camada de 20 a 40 ou 30 a 60. Então, vamos supor que o nível de argila foi informado nesse boletim, que esteja ali, foi informado que está em 16%. 16% eu multiplico por 10, então vai ser 160, ou seja, o teor de argila nesse meu solo, na camada de 20 a 40 ou 30 a 60, vai ser de 160 gramas por quilo de solo, beleza? Então eu coloco aqui 160. Então, aqui automaticamente já diz que eu tenho que aplicar 1,2 toneladas de gesso por hectare, o que equivale a 1.200 quilos por hectare ou 120 gramas por metro quadrado, beleza? Pessoal, é o seguinte, como o cultivo de abacaxi no sequeiro é muito dependente da ocorrência de chuvas, tá? Eu sugiro que vocês façam o seguinte, tá? Se vocês querem plantar uma determinada área, eu sugiro que vocês façam um planejamento e aplicação de corretivos com um ano de antecedência. Por exemplo, vamos supor que você quer formar uma área de abacaxi, então eu estou em 2022. Então eu vou planejar para plantar essa área, tá? A partir de 7 de outubro, assim que ocorrerem as chuvas, em 2023. Agora, em 2022, eu faço o que? No período chuvoso, aplico o calcário, tá? E faço a incorporação. Então, ou seja, 50% da dose de calcário recomendada, metade da dose recomendada, eu vou aplicar antes da aração. Aplico metade da dose e faço a aração. Depois da aração, eu aplico a outra metade da dose e faço a gradagem. Beleza? Depois de 60 dias tendo ocorrido pelo menos umas 2 ou 3 chuvas, aí sim eu aplico o gesso. Lembrando que depois que eu aplico o gesso, não há necessidade de incorporar esse gesso, beleza? Então não há necessidade de mecanização para incorporação do gesso, tá? Por que, Adão, deve proceder? Porque, Adão, deve proceder dessa forma, simples. Eu preciso esperar que o calcário reaja com o solo para que o calcário segure os nutrientes que estão na superfície do solo. Se eu aplicar o gesso antes da reação do calcário, o gesso tem uma característica de levar os nutrientes da superfície para as camadas mais profundas. Então, vai indisponibilizar, não vai deixar disponível esses nutrientes ali naqueles primeiros momentos do desenvolvimento da cultura do abacaxi, quando o sistema radicular ainda está ali, na sua maioria, nos primeiros 20 centímetros, beleza? Então, só aplico o gesso depois que o calcário reagir e depois daquele tempo que eu falei anteriormente. Bom, vamos lá, continuando, pessoal. Gente, é o seguinte, aqui eu tenho a sugestão de espaçamento para algumas variedades, né, para alguns cultivares de abacaxi. Bom, então vamos supor, tá, que eu vá cultivar a variedade imperial ou pérola. Vamos colocar pérola, tá? Suponhamos que eu vá cultivar o abacaxi pérola, certo? Aqui diz o seguinte, que para o abacaxi pérola, eu devo utilizar eu vou cultivar em fileira dupla, tá? Então vamos supor que eu vá cultivar abacaxi pérola em fileira dupla.
E aqui eu vou selecionar esse espaçamento aqui, ó, 0,9 por 0,4 por 0,4. Então aqui diz o quê? Que com esse espaçamento eu consigo obter 38.460 plantas por hectare. Então escolhi já um espaçamento, eu já sei minha população de planta. Então aqui, gente, ó, número de plantas por hectare. Eu já sei o espaçamento. Eu já sei que no espaçamento que eu escolhi, né, vai me render aí 38.460 plantas por hectare. Então eu coloco aqui, ó, 38.460. Beleza? Vamos lá. Continuando, gente. Bom, adubação mineral. Aqui diz o seguinte, que na minha adubação mineral eu tenho que aplicar 420 kg de nitrogênio por hectare. Aqui o que eu faço agora? Eu vou escolher a minha fonte de nitrogênio. Vamos supor que eu escolha como fonte de nitrogênio a ureia. Então eu coloco aqui, ó, 420, beleza? Coloco aqui então 420. Tenho aqui, ó, 420. Então aqui diz o que? Coloquei aqui 420. Então aqui diz o que? Que eu vou ter que aplicar 954,5 quilos de ureia por hectare, o que equivale a 24,8 gramas por planta. Beleza? Olha só, se eu escolher o nitrato de cálcio e o sulfato de amônia, vocês prestem atenção para a quantidade de cálcio ou de enxofre que eu já estou jogando em quilo por hectare, beleza? Para que vocês tenham uma noção da quantidade desses nutrientes que vocês já estão jogando aí por hectare junto com o fertilizante que contém nitrogênio, tá bom? Continuando então, pessoal, vamos lá. Adubação fosfatada. Aqui, nossa planilha está preparada para fazer recomendação de adubação fosfatada, considerando esses níveis, né, que esses níveis na análise de solo foi definido pelo método de extração, utilizando o método Melish de extração, tá? Então aqui, eu tenho fósforo aqui definido em miligrama por decímetro cúbico pelo método Melish de extração. Então aqui diz o seguinte, se o meu solo tiver com até 5 mg de fósforo por decímetro cúbico, eu tenho que aplicar 100 kg de P2O5 por hectare. Se o meu fósforo tiver com 6 a 10 mg por decímetro cúbico, eu tenho que aplicar 80 kg de P2O5 por hectare. Mas, se o meu fósforo tiver com 11 a 15 mg por decímetro cúbico ou acima disso, eu tenho que aplicar 60 kg de P2O5 por hectare. Então vamos lá, suponhamos o seguinte, voltando aqui para o nosso boletim de análise de solo. Opa, vamos lá. Meu fósforo no solo está aqui, ó. Ele está em 8,5 miligramas por decímetro cúbico, tá? Bom, gente, se ele está em 8,5 miligramas por decímetro cúbico, ele está nessa faixa aqui, ó, entre 6 e 10 miligramas. Então, aqui diz que eu tenho que aplicar 80 quilos de P2O5 por hectare. Então, eu vou aqui, ó, e escolho uma fonte de P2O5, tá? Então vamos supor que eu escolhi o superfosfato simples como fonte de P2O5. Então eu coloco aqui 80, tá? Que é a quantidade P2O5 que está sendo recomendado para eu aplicar por hectare. 80. Bom, escolhendo o superfosfato simples como fonte de P2O5, aqui diz que eu vou ter que aplicar 500 quilos, tá, de super simples por hectare, o que equivale a 13 gramas de superfosfato simples por planta. Como o superfosfato simples contém, tá, cálcio na sua composição, automaticamente aqui está dizendo que eu estou jogando junto com a fonte de fósforo 90 quilos de cálcio por hectare. Como o super simples também contém enxofre, aqui diz que eu já estou jogando 50 quilos desse nutriente por hectare junto com a fonte de P2O5, ou seja, junto com o superfosfato simples, beleza? Vamos lá, continuando. Bom, pessoal,
aqui então vamos para a nossa adubação, tá? Potássica. Aqui eu tenho, para que vocês possam tomar como referência da necessidade de potássio, eu tenho potássio aqui com duas leituras, tanto em centimol-C por decímetro cúbico, quanto em miligramas por decímetro cúbico. Ambos aí devem vir no boletim de análise de solo informado o teor de potássio, tendo sido utilizado o sistema MELIST como extrator, tá? Então, vamos lá para o nosso boletim de análise de solo, tá? Bom, o meu potássio aqui no solo está determinado em miligrama por decímetro cúbico, certo? Se está em miligrama por decímetro cúbico, aqui também informa o seguinte, que o nível de potássio no meu solo está em 19,1 miligramas por decímetro cúbico, beleza? Então, para verificar a minha necessidade de K2O, eu venho aqui, ó, utilizando para a leitura a forma de potássio em miligrama por decímetro cúbico. Bom, o meu potássio está em 19,1 miligramas por decímetro cúbico. Então, ele está na faixa de até 30, ou seja, de 0 a 30, ou seja, até 30 miligramas por decímetro cúbico. Então, se está aqui igual ou abaixo de 30 miligramas por decímetro cúbico, aqui diz que eu tenho que aplicar 520 kg de K2O por hectare. Então, vamos supor que eu escolhi como fonte o meu cloreto de potássio, tá? Então, coloca aqui, ó, 520. Coloca aqui, ó, 520. Pronto. Dou Enter. Ou clico aqui do lado. Então aqui diz o que? Que eu tenho que jogar 896 quilos de cloreto de potássio por hectare, o que equivale a 23,3 gramas por metro quadrado, ou gramas por planta, beleza? Repetindo, cloreto de potássio. Vou colocar aqui, ó, 520, que é a informação que eu tenho, quantidade de K2O em quilo por hectare, 520. Automaticamente a planilha está dizendo que eu vou ter que jogar 896,6 quilos por hectare, tá? O que equivale a 23,3 gramas por planta, tá? Se eu for utilizar o sulfato de potássio, o nitrato de potássio, lembrar que eu tenho que prestar atenção que o sulfato de potássio contém enxofre. Então, eu tenho que verificar a quantidade deste elemento que eu estou jogando junto com minha adubação potássica. Como o nitrato de potássio contém nitrogênio na sua composição, eu tenho que verificar, se eu for utilizar esse fertilizante como fonte de K2O, eu tenho que verificar a quantidade de N que eu estou inserindo aqui na minha adubação. Só para vocês terem uma noção como funciona. Vou fechar aqui, mudei. Vou usar como fonte de potássio o nitrato de potássio. Então, coloca aqui, ó, 520, tá? Automaticamente, eu vou ter que jogar por hectare 1.181 kg de nitrato de potássio por hectare. Ou seja, o que equivale a 30,7 gramas por planta. Tá? Aqui diz que automaticamente eu já estou jogando junto com o nitrato de potássio 153 gramas de nitrogênio. Então, se eu optei por nitrato de potássio e eu sei que já estou jogando 153,6 quilos de nitrogênio por planta, isso me permite abater aqui, ó, 153. Rapidinho aqui uma calculadora. Então, gente, tá aqui, ó. Como eu sei que com nitrato de potássio eu estou jogando 153,6 quilos por hectare, eu vou abater aqui do nitrogênio, então, ó, 420 menos 153,3. Ou seja, vou reduzir aqui, certo, de 420. Vou jogar somente aqui, colocar como base de cálculo aqui 266,7, como vocês viram, ó, 0,7. Por quê? Porque parte do nitrogênio que eu utilizaria aqui eu já estou jogando na forma de nitrato de potássio. Então aqui já mudou, ó. Então aqui eu tive economia. Joguei então 606. Vou precisar então agora só de 606,1 kg de ureia por hectare, ou tá,
15,8 gramas de ureia por planta, beleza? Mas, como eu gosto de usar a fonte simples, tá? Fontes de fertilizantes que contenham um único elemento na sua composição, com exceção do superfosfato simples, tá? Então, eu vou voltar aqui para o meu cloreto de potássio. Aquilo lá eu fiz para exemplificar para vocês, tá bom? Então, pessoal, tendo preenchido aqui dessa forma, aqui embaixo já aparece no calendário de adubação a forma como vocês vão distribuir os seus fertilizantes. Tá aqui, ó, distribuição dos fertilizantes. Fonte de nitrogênio, no caso lá usei a ureia. Aqui diz que com 30 dias após o plantio, eu tenho que aplicar 192,8 kg de ureia por hectare. Aos 90 dias, 288,4 kg de ureia por hectare. Aos 150 dias, 135,5 kg de ureia por hectare. Aos 210 dias, 158,5 kg de ureia por hectare. Aos 270 dias, 181,4 kg de ureia por hectare. Respectivamente, isso corresponde aos 30 dias, 5 gramas de ureia por grama, ou 5 gramas de ureia por planta. Aos 90 dias, 7,4 gramas de ureia por planta. Aos 150 dias, 3,5 gramas de ureia por planta. Aos 210 dias, 4,1 gramas de ureia por planta. E aos 270 dias, 4,7 gramas de ureia por planta. Beleza? Bom, gente, continuando, então, para a fonte de fósforo, como vocês viram lá em cima, eu utilizei como fonte de fósforo o superfosfato simples. Aqui diz o quê? Que no plantio eu vou ter que aplicar 250 quilos, tá, de superfosfato simples por hectare, o que equivale a 6,5 gramas por planta, beleza? E aos 150 dias de idade, eu vou ter que aplicar outros 250 quilos de superfosfato simples por hectare, ou 6,5 gramas por planta, beleza? Bom, gente, olha só. Mas Adão, aos 105, quando eu vou plantar o abacaxizeiro, o meu abacaxi, tá? Em outubro ou novembro, que é quando chove na minha região. Só que nesse período, 5 meses depois, para março, é possível que não haja ocorrência de chuvas. Então, para garantir, o que você faz? Você pode antecipar se aos 90 dias após o plantio ocorreu uma chuva razoável, ou aos 120, ao invés então de aplicar essa quantidade de fósforo, tá? Aos 150 dias, você antecipa um pouquinho, beleza? Ou se você quiser garantir, aplica todo no plantio. Mas, geralmente em regiões que se cultiva abacaxi, se você plantou abacaxi em outubro, após a ocorrência de uma ou duas chuvas, aí você vai ter outubro, novembro, dezembro, outubro até novembro, novembro até dezembro, dezembro até janeiro, janeiro até fevereiro e fevereiro até março. Então, ali no mês de março é possível que ainda haja precipitação pluviométrica. Então, você faça a aplicação do seu superfosfato simples nessa fase, tá bom? Isso se você escolheu como fonte de P2O5 o superfosfato simples. Bom, pessoal, vamos aqui verificar então a nossa adubação com potássio. Como vocês viram, eu escolhi como fonte de potássio o cloreto de potássio. Então aqui diz o quê? Que aos 30 dias eu tenho que jogar 180,2 quilos de cloreto de potássio por hectare, o que equivale a 4,7 gramas por planta.
Aos 90 dias, 269 quilos de cloreto de potássio por hectare, o que equivale a 7 gramas por planta. Aos 150 dias, 129,1 quilos de cloreto de potássio por hectare, o que equivale a 3,9 gramas por planta. Aos 210 dias, 146,1 quilos de cloreto por hectare, o que equivale a 3,8 gramas por planta. E aos 270 dias, 172,1 quilos de cloreto de potássio por hectare, o que equivale a 4,5 gramas por planta. Bom, pessoal, vamos agora definir a nossa adubação com micronutrientes, certo? Mas antes de fazer isso, eu preciso verificar a classificação, os níveis dos meus diversos micronutrientes na análise de solo. Então, vamos verificar aqui o nosso boletim de análise de solo. Bom, o nosso boletim de análise de solo aqui diz o quê? Que o meu boro está em 0,2 mg por decímetro cúbico e o meu zinco em 0,2 mg por decímetro cúbico. Bom, então vejamos o seguinte, aqui diz o quê? Que caso o meu zinco esteja igual ou menor que 0,4 mg por decímetro cúbico, a classificação desse zinco meu é muito baixo. Então, como o meu zinco no boletim está em 0,2 mg por decímetro cúbico, então meu nível no solo é muito baixo. O boro aqui diz o seguinte, que entre 0,16 e 0,35 mg por decímetro cúbico no solo, esse nível de boro no solo tem que ser classificado como baixo. Como o meu boro no solo, nós vimos lá, está em 0,2 mg por decímetro cúbico, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o meu nível de boro no solo é classificado como baixo. Vamos verificar os outros micronutrientes, Boro e zinco. Vamos agora para ferro. Aqui diz que o nível de ferro no meu solo está em 160,6 mg por decímetro cúbico. Então, vamos lá verificar. Bom, aqui diz o quê? Que caso o meu nível de ferro no solo esteja acima de 45 mg por decímetro cúbico, o nível de ferro no meu solo é classificado como alto. Como o meu solo apresenta nível de ferro em 160 mg por decímetro cúbico, então estou tranquilo com relação ao nível de ferro no meu solo. Vamos lá, com relação a manganês e cobre. Aqui diz o quê? Que o meu nível de manganês no solo está em 1,9 mg por decímetro cúbico e o meu nível de cobre em 0,2, Vamos lá. Aqui diz o quê? Que caso o meu manganês esteja igual ou inferior a 2 mg por decímetro cúbico, a classificação é muito baixo. Então, como o meu nível de manganês no solo está em 1,9, ou seja, está abaixo de 2. 1,9 menor que 2. Então, o meu nível de manganês no solo é muito baixo, E aqui diz o seguinte, caso o meu nível de cobre no solo esteja menor ou igual a 0,3 mg por decímetro cúbico, o meu cobre no solo é classificado como muito baixo. Então, o meu está em 0,2, ou seja, é menor que 0,3, é muito baixo. Então, como vocês viram, com exceção do ferro, todos os outros micronutrientes no meu solo estão classificados como baixo ou muito baixo. Então, para corrigir esse problema, eu vou realizar pulverizações foliares, com a seguinte solução, Sulfato de zinco, 1 kg, certo? Sulfato de manganês, 0,75 kg, ou seja, 750 gramas. Sulfato ferroso, não preciso, então eu tiro o sulfato ferroso da mistura, Oxicloreto de cobre, 0,15 mg, ou 0,15 kg, ou seja, 150 gramas. E borax, 0,3 kg, ou seja, 300 gramas. Tudo isso coloco em 100 litros de água e coloco também 250 gramas de ureia, que eu vou utilizar aí como espalhante adesivo e para facilitar a absorção. Dessa forma, eu vou conseguir corrigir as minhas deficiências de micronutrientes
na planta, beleza? Tudo foliar. Lembrando que eu faço a primeira pulverização, com 15 dias faço a segunda e verifico se as plantas deixaram de apresentar sintomas de deficiência. Caso depois de 15 ou 30 dias as plantas ainda continuem com sintomas de deficiência, eu faço uma terceira ou uma quarta pulverização, tá bom? Olha só, pessoal, todas as nossas planilhas foram utilizadas como fonte para a produção dessa planilha, no caso dessa aqui, tá? Dados de publicações feitas por Matos e Colaboradores, 2011, Souza, 2009, citado por Ana Lúcia Borges na publicação Recomendação de Calagem e Adubação para a Cultura da Abacaxizeira, que foi a nossa fonte principal. E como fonte auxiliar, nós utilizamos a quinta aproximação revisada da Comissão de Fertilidade de Solos do Estado de Minas Gerais, da Universidade Federal de Viçosa, tá bom? Vocês entrem em contato conosco por esse telefone ou WhatsApp que está aqui, ó, 77991891849, que teremos o maior prazer em atender, tá bom? Mas atenção, veja bem, você que é produtor rural ou técnico em agropecuária, formado recentemente ou engenheiro agrônomo que tem interesse em adquirir qualquer um de nossos produtos, nós temos planilhas de cálculo de adubação e balanceamento de dieta para diversas categorias animais, e diversas culturas, tanto fruticultura, culturas anuais e horticultura. Então, se você quer se aperfeiçoar, se você quer agilizar, se você quer prestar um serviço com mais rapidez e eficiência, entre em contato conosco então pelo nosso telefone 77991891849. Agora você, lojista, já pensou um cliente, um produtor rural chegar na sua loja com um boletim de análise de solo e ali mesmo, no pé do balcão, você tem em mãos uma ferramenta que lhe possibilite realizar os cálculos e a recomendação de fertilizantes para a cultura, para o cultivo do seu cliente, ou a recomendação de o cálculo da necessidade de balanceamento de dieta, da dieta necessária para os animais do seu cliente, já pensou você conseguir fazer isso no pé do balcão em menos de 20 minutos? Então, veja bem, tá aqui a oportunidade. Se você quiser conhecer nosso trabalho, quiser conhecer nossas planilhas e testá-la, sugiro que você entre em contato conosco pelo nosso telefone 77991891849, que temos diversas planilhas de balanceamento de dieta e cálculo de adubação. Basta entrar em contato que nós vamos até o seu empreendimento, até o seu comércio, fazemos uma explanação e, se você se interessar, além de fornecer a planilha, fornecemos também treinamento e capacitação para a sua equipe de colaboradores, tá bom? Eu, Adão Azevedo, me despeço por aqui, espero que vocês tenham gostado desse nosso novo produto e aguardo o contato de vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau. Fui!